Alô pessoal, professor Russo. Vamos então para a nossa aula de Geografia da turma 301. Nós estamos no módulo 15, na sua apostila 2, na página então 214, para você poder acompanhar na sua apostila o desenvolvimento desse assunto sobre Europa, organizações econômicas. Olha que interessante, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, aconteceu então o chamado período da Guerra Fria. E aí então que acontece a criação de organizações, diversas organizações econômicas no período da Guerra Fria. Vamos lá então. Nossos tópicos de aula vão ser então Benelux, SECA, Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia, União Europeia, OTAN, Varsóvia e alguns destaques europeus como Alemanha, país de grande relevância, e Iugoslávia. Tópicos importantes, vamos lá. Para a gente então pensar, então nós temos aqui duas imagens, né? A União Europeia atualmente é formada por 27 países. Era 28 até janeiro de 2020, quando então uma das estrelas da bandeira saiu, que foi então o Reino Unido. O Reino Unido, então, Inglaterra, deixou a União Europeia, né? A Escócia e o país de Gales. Então, uma bandeira toda arrebentada, uma situação de grande dificuldade. A partir de 2008 houve a falência do mundo europeu e grandes crises econômicas se desenvolveram a partir daí, levando então a uma separação que pode acontecer entre mais países. Aqui mostra então uma briga das estrelas, né? Nós temos aqui várias estrelas na bandeira da União Europeia e nós temos que entender como é que essa União Europeia se formou. Ela de 28 países, nós temos 27 e é capaz que mais outras estrelas acabem saindo dessa união, dessa reengenharia econômica. O barco está afundando, mas estrelas estão deixando que outras estrelas não subam mais no barco. Então, é uma situação que alguns economistas acreditam ser irreversível, a fragmentação desse modelo econômico. A Europa, então, está localizada aqui, temos a linha do Equador, temos aqui o hemisfério norte, e a Europa, então, ela está, então, no hemisfério norte do planeta, e ao norte é cruzado pelo Círculo Polar Ártico, então está aqui totalmente entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, uma pequena área dela que é polar, e os demais países, então, são países classicamente temperados, com estações do ano de primavera, verão, outono e inverno rigorosos. Quando falamos então de Europa são 50 países que formam a Europa. São países pequenos em relação ao Brasil, na verdade. O Brasil é um país só, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E a Europa, somando todos os países, 50 países, eles então formam uma área de mais ou menos 10 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. Então, somando todos os países europeus, eles são maiores do que o Brasil. Você vai reparar que a Europa é formada a grande parte pela Rússia. A Rússia forma quase um terço dos países europeus, né? Então, a Rússia é um país de grande importância, a Rússia europeia. Existe a Rússia asiática e nós temos aqui a Rússia europeia. Os limites estão aqui no Oceano Glacial Ártico. Aqui nós temos o Círculo Polar Ártico, que corta aqui, vai passar próximo à Islândia. Corta aqui a Noruega, a Suécia, a Finlândia e o norte da Rússia. Então temos aqui os limites com o Oceano Glacial Ártico.
Nós temos aqui o Oceano Atlântico nessa porção, que banha os países aqui da Europa litorânea ocidental. Nós temos aqui a divisão da Rússia europeia com a Rússia asiática, que são um grupo de morros chamados então de Montes Urais. Montes Urais, que divide então a planície da Rússia com a planície da Rússia. Olha só. Mar Mediterrâneo, que está aqui embaixo, então ao sul da Europa, banhando aqui então a Espanha, banhando aqui a Itália, a Grécia, os países aqui da Indonésia, né? Turquia, parte turca europeia. Então nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, também temos aqui o Mar Negro, que é essa porção de água ao norte da Turquia, e aqui nós temos o Mar Cáspio. Então, as organizações econômicas surgem direta ou indiretamente devido à destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. A guerra quebrou o mundo europeu e então os europeus resolveram se juntar para poder então enfrentar a crise, né? Então houve organizações econômicas, pactos econômicos, dando origem a blocos econômicos. Então, a guerra, Segunda Guerra Mundial, também a Primeira Guerra Mundial, enfraqueceu a Europa, enfraqueceu os países europeus que se utilizavam do seu poder bélico, do seu poder político também, para dominar países africanos, invadir esses países e também países asiáticos. Então, a Europa, ela então se fazia utilizar de grande força militar, de grande força política, para dominar e extrair riquezas dos países africanos e extrair riquezas dos países asiáticos e também dos países sul-americanos. E a guerra veio enfraquecer esses poderes centralizadores. A guerra enfraqueceu a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália e os demais países da Europa, que não conseguiram mais mandar nos países africanos, asiáticos, americanos, e esses países então acabam buscando sua independência. Crescem as forças econômicas fora da Europa, como Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Ela vai surgir então em 1917, com a Revolução Russa, não ainda como União das Repúblicas, né? Era simplesmente a Rússia. Em 1922 surge então uma união, começa a invasão de outros países e vão se transformar em 17 repúblicas até 1991, quando a União das Repúblicas Socialistas elas se desmancham, né? Em 1991, então ocorrendo aí o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, o fim da disputa entre o capitalismo e o socialismo. 1999, a zona do euro, então. Repara que a unificação dos países ela não acontece de uma vez só. Então, primeiro juntou-se o Benelux, depois juntou-se a Alemanha, a França e a Itália, chamada de Europa dos Seis, em 57. E aí a Inglaterra vai resolver entrar, o Reino Unido, a Escócia e o País de Gales, mais então aqui a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul e mais a Dinamarca. Então aqui vão fazer parte esses países então de grande relevância econômica em 73. Depois nós teremos então a entrada da Grécia, né, em 81, né, vai ficar a Europa dos 10, a Grécia. Posteriormente, em 86, entrou Portugal e Espanha. Se percebe que não entraram de uma vez só, foi amadurecendo o bloco econômico. Posteriormente entrou a Suécia, a Finlândia, a Suíça em 1995. Depois Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria
Eslovênia e também aqui o Chipre em 2004. Em 2007, então, entrou a Romênia e a Bulgária. Em 2020, em janeiro, sai o Reino Unido, né? E também aqui a Irlanda do Norte, que faz parte então do chamado Reino Unido, não aceitam mais devido à grave crise que acontece a partir de 2008, desmantelando a economia da União Europeia. Alguns tratados importantes foi, por exemplo, a OTAN. OTAN, Organização do Tratado do Oceano Atlântico Norte, OTAN, também chamada de NATO em alguns momentos. Essa OTAN surgiu em 49, então repara que a guerra acabou em 1945, em 49 surge um pacto militar, uma organização militar. Foi feito o Tratado de Bruxelas. Bruxelas é a capital da Bélgica. Então, Bruxelas. Então, o que foi? Era um sistema de defesa coletivo. Vários países que se juntaram, através dos seus Estados-membros, concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. Ou seja, se o mundo soviético resolvesse atacar qualquer um dos países, todos eles se juntariam para uma contra-ação. Então, é um tratado bélico chamado de OTAN, Organização do Tratado do... Aqui nós temos o Oceano Atlântico Norte, ok? Então, OTAN. Em oposição à OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Então, são dois tratados militares. Enquanto um aconteceu, então, um tratado aconteceu, o outro já estava sendo, então, montado, na verdade, logo após 49, então surge em 55, países socialistas se juntam, do leste europeu. Aqui nós temos a Alemanha, desde Polônia, tudo leste europeu. Polônia, República Tcheca, Eslováquia, né? A Hungria, Croácia, Eslovênia, Ucrânia, tudo leste europeu. Esses países se juntam também com o pacto militar e qualquer país capitalista que atacasse qualquer país socialista provocaria então a unificação entre os envolvidos e uma guerra poderosíssima se deflagraria. Então era a chamada Guerra Fria, né? Então também um pacto militar contra agressões militares, legalizado na prática a presença de milhões de militares soviéticos nos países do leste europeu desde 45. Desde que surgiu então o Pacto de Varsóvia, vários militares ocuparam a Polônia e todos os países do leste europeu, criando uma zona militarizada de grande oposição ao mundo então capitalista. Quando falamos então de Alemanha como país de destaque, a Alemanha é esse país aqui, ó. A Alemanha é esse país aqui que está no destaque aqui, ó. Nós temos então a capital Berlim, temos aqui o rio Elba de grande importância, lá no norte temos áreas portuárias de grande importância. Temos aqui assim também o rio Danúbio e o rio Ruhr. São áreas então de grande importância porque os navios percorrem levando seus produtos do interior para o mar através então desses rios. Nessa região do rio Ruhr temos uma área de grande potencial de carvão e aço. As indústrias se concentram nessas margens de rios. Então é o mais populoso país da Europa, a Alemanha. 85% das pessoas moram nas cidades, então poucas pessoas moram no campo, apenas 25%. Crescimento demográfico pela imigração. A população não está mais se reproduzindo em grande quantidade, população já bastante idosa, então a imigração, a chegada de pessoas é que faz crescer essa população.
O setor terciário é o mais ocupado, ou seja, o setor primário é a agricultura e pecuária, o setor secundário é a indústria, o setor terciário de serviços, pesquisa, médicos, comércios, educação, é o setor que é mais ocupado. O maior produtor de aço da União Europeia é a Alemanha. Então, a produção de aço, ela permite que se faça construções de todos os níveis. Então, ela tem a grande importância de fornecimento de aço. O Porto de Hamburgo é um dos maiores do mundo. Fica, então, no norte, né? O Porto de Hamburgo, no norte, então, da região alemã. Nós temos aqui, ó, queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 89, e logo em seguida, em 1991, a queda da União Soviética. Então, o mundo alemão estava dividido, o Muro de Berlim, né, fica aqui em Berlim, na capital, né, atual da Alemanha, mas no passado, essa porção toda aqui, ó, esse pedaço aqui todo, ele foi então separado, né, ele era um mundo socialista, né, coordenado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e essa outra porção era capitalista. Então nós temos aqui o Muro de Berlim, foi o início da queda e o fim da Guerra Fria, né? Então aconteceu em 1989. Ele tem o quarto PIB mundial, a Alemanha, então só perde para Estados Unidos, que é o primeiro, China é o segundo, Japão é o terceiro, e a Alemanha é o quarto maior PIB mundial. Elevado número de idosos e reduzida natalidade, por isso que muita gente que vai para a Alemanha contribui para o crescimento da população, porque há uma baixa natalidade. A Alemanha Oriental ainda não foi fortalecida economicamente. A Alemanha Oriental é essa porção antigamente socialista, que não conseguiu ainda se recuperar economicamente e ter um desenvolvimento como a demais porção da Alemanha. Então é a chamada ainda de Alemanha pobre, né? E elevado número de refugiados buscam o país. A Angela Merkel, que é a primeira-ministra, ela fez uma política de recepção de refugiados de várias partes do mundo, mas essas pessoas são selecionadas. Quando falamos de leste europeu, nós temos aqui os países do Balcãs. A Península Balcânica é essa aqui, ó. Península Balcânica. Então, Grécia, nós temos aqui a Macedônia, essa aqui é a Península Balcânica, e aqui nós temos a chamada Iugoslávia, ex-Iugoslávia. Todos esses países aqui, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Albânia, Macedônia, pertenciam então à chamada ex-Iugoslávia, né? Então nós temos a Península Balcânica, temos aqui a Península Itálica, temos aqui a Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, temos aqui a Península Escandinávica, Noruega, Suécia, Finlândia, né? Temos aqui a Jutlândia, a Península de Jutlândia na Dinamarca. Então, a Península Balcânica é essa porção aqui, ó, essa porção aqui. Então, aqui existem diversas culturas, diversas etnias, com muita diversidade religiosa. Muitas pessoas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. É necessário uma compreensão bastante ampla para que não haja conflitos, e é o caso de haver muitos conflitos nessas regiões aqui. Essa diversidade de religiões e culturas, ela foi unida no passado à força. Quando se une à força, você não tem realmente relações de amizade, né? Então existiu Joseph Broz Tito, que era então um ditador, que formou um país à força, chamado de Iugoslávia. E ele tinha então uma entonação comunista, mais independente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e impôs a sua vontade para que houvesse então aqui o chamado de pan-eslavismo, ou seja, uma união entre esses países aqui pós Segunda Guerra Mundial. Então os países estavam destruídos, não tinham como lutar pela sua independência, estavam realmente muito sofridos e
se submeteram à ditadura de Joseph Broz Tito. Não é verdade? Então nós temos aqui a Sérvia. Sérvia é esse país aqui, ó, que está no destaque aqui, né? Então nós temos aqui o rio Danúbio, né? Nós temos aqui o rio Sava, nós temos então aqui a Belgrado, que é a capital então da Sérvia. A Sérvia, se você reparar, a Sérvia não tem litoral, ó. Ela depende de outros países, né, como Montenegro, né? Depende de países como a Bósnia, que tem um pequeno litoral aqui, como a Croácia. Então, a Sérvia, ela manteve esses países todos unidos à força no passado, né? E a Sérvia, ela ainda mantém a Vojvodina. A Vojvodina é uma região mais ao norte aqui, ó, como seu território, só que existem manifestações para a separação. E essas manifestações são reprimidas com grande violência. Ela quer ingressar na União Europeia, mas devido a essa questão interna, essas condições são muito difíceis. Nós temos então aqui, no chamado leste europeu, também temos aqui a Eslovênia. A Eslovênia é esse país aqui. A Sérvia é esse país que forçou a união de todos. A Eslovênia é esse país mais próximo aqui da Áustria, mais próximo da Alemanha. Então nós temos aqui a Áustria, nós temos então aqui a Eslovênia. A Eslovênia, ela tem um fortíssimo parque industrial da Europa do Leste. A União Soviética fez investimentos fortes aqui na Eslovênia, então ela tem um poderoso parque industrial. Melhor padrão de vida do leste europeu e tem um pequeníssimo litoral, bem nesse ponto aqui, de 45 quilômetros. O Brasil tem um litoral de mais de 7.000 quilômetros. Eles têm um litoral pequeno de 45 quilômetros, de grande importância para fazer exportação e importação. Então, é esse país aqui, né? Nós então temos a Eslovênia, nós então temos a Bósnia-Herzegovina, que ela tem um pequeníssimo litoral aqui, capital Sarajevo. A Bósnia tem uma república que foi devastada pela guerra, né? Então, guerra destruiu esse país. A convivência estridente entre bósnios, muçulmanos, e bósnios e sérvios ortodoxos, ou seja, católicos ortodoxos, geralmente então entra em conflito. Ao invés dessas pessoas se juntarem, elas então reacendem disputas e não uma unificação para crescimento econômico, mas cada um quer defender seu lado de poder, né? Diversos atentados e represálias de ambos os lados, tanto de sérvios ortodoxos, de bósnios muçulmanos, dificultam o crescimento econômico desse país. A Sérvia quis implantar o pan-eslavismo e invadiu a Bósnia, alegando haver maioria de sérvios no país. Então, a Sérvia, ela então invadiu a Bósnia, dizendo que aqui existia uma maioria de sua população, e causou aqui uma catástrofe humanitária. Matou milhares e milhares de pessoas, gerando aqui uma inimizade histórica e grande dificuldade de relacionamento entre esses países. A força da ONU não conseguiram deter a guerra entre a Sérvia e a Bósnia, né? E aí então os países continuam ocupados pelas forças da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então são países de difícil recuperação econômica até o momento. Montenegro é esse país que também tem um litoral, fica mais ao sul, e pertencia então à chamada Iugoslávia, mas tornou-se independente, não com apenas pedidos de independência e paz, mas houve diversas guerras. É um país com várias montanhas, dobramentos recentes, litoral com mar Adriático e praias e atração turística. Aqui nós temos então a Itália e aqui nós temos então o mar Adriático. Temos um litoral pequeno aqui assim,
E as praias são belíssimas, realmente com muitas ilhas, e aqui então chama a atenção do turismo internacional. Tem uma força econômica na indústria têxtil e também tabagista, ou seja, ela tem uma força econômica principalmente no têxtil e a indústria então de produção agrícola de cigarros, né? Após a independência da Sérvia, né, então a Sérvia fica independente em 2006, quer ingressar na União Europeia e já utiliza então o euro como moeda corrente. Então pertencia à Sérvia e transformou-se então em independente em 2006, não com apenas o pedido, mas houve diversos conflitos e quer entrar na União Europeia e já está utilizando o euro como moeda forte do país. A Macedônia, então, é esse país mais aqui ao sul. O destaque está nessa área aqui. Temos então aqui a Grécia e então essa aqui a Macedônia. Macedônia, que no passado estava dividido em norte e sul, atualmente Macedônia. É um dos países mais pobres da Europa. População formada por várias etnias que brigam entre si. Então, se houver uma unificação, uma mudança de comportamento, uma mudança educacional, esses países podem se juntar e crescer dentro das suas diferenças, sendo um destaque internacional, mas até agora não houve essa percepção. Macedônios são de maioria cristã ortodoxa e os albaneses são de maioria muçulmana e têm atritos entre si, brigas religiosas. Então, pessoal, falamos aqui sobre os principais tópicos, né? Benelux, SECA, Mercado Comum Europeu, União Europeia, OTAN, Varsóvia e alguns destaques europeus desse momento. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, valeu!